Olá, seja bem-vindo a mais um programa Logística em Movimento, da Comissão Especial de Logística, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre o tema segurança nas operações logísticas. Quem é que não quer estar seguro no trabalho, estar seguro em casa? Todo mundo, inclusive quem trabalha com logística. E esse é um desafio do gestor. Afinal, quem trabalha, o gestor logístico, ele não pode pensar em segurança só quando dá BO, Não é? Só quando dá problema, não é isso? É isso aí. E quem vai falar aqui com a gente sobre esse tema tão importante é o coordenador da comissão, nosso administrador Júlio Loureiro, e o Modesto Guedes, que é engenheiro, doutor em engenharia naval e oceanográfica, gente, que difícil falar isso. É mestre em administração e, dentre várias outras especialidades, é professor e coordenador acadêmico do curso superior de tecnologia em segurança do trabalho. Então é alguém que vai trazer muita expertise, vai trazer para a gente uma ideia muito ampla sobre esse tema. Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Érica. Obrigado, Modesto, por ter aceitado o nosso convite da Comissão Especial de Logística. Um prazer estar aqui na casa do administrador falando para essa plateia maravilhosa virtual que está assistindo conosco, né? Teletransmitido síncrono, e que também assistirá esse conteúdo gravado. Com certeza. Então vamos começar, Modesto. Por que a gente ainda tem essa cultura de que a gente só pensa em segurança quando há um problema? Por que ainda acontece isso no mercado de trabalho, Modesto? Me fala. Pois é, eu vou contar uma história aqui. Bom, primeiro queria agradecer o convite, professor Júlio, professora. E é muito importante estar aqui para falar desse tema, né? Eu vou contar uma historinha que vai parecer... Por isso que a barba está meio branca. Né? Mas eu comecei a trabalhar com segurança no trabalho. Sem querer, eu me formei em 83, né? Faz tempo. Né? Então, eu sou engenheiro de pesca. E fui trabalhar em Belém do Pará. E tinha uma frota de navios... Eram 48 navios que pescavam camarão japoneses. E aí eu comecei a entender, olha só, em 83, né, eles já tinham toda uma prevenção de armar o navio. Não tinha as EPIs, né, os equipamentos que tem hoje, mas naquela época eles já pensavam nisso. Né? Então tipo essa Toyota... Já tinha mentalidade preventiva. A mentalidade preventiva. Bom, e aí depois eu fui para fazer outras coisas e tal, e voltei agora, tive a oportunidade de atuar mais na área de segurança do trabalho. O que a gente vê atualmente, né? O que o mercado está pedindo? Né? A grande junção, né, que para você ter produtividade na empresa, você tem que ter segurança. Para evitar exatamente isso que você falou, né? BO. Né? Então, essa era a mentalidade que se tinha no Brasil. Né? E os administradores, os gestores, né? Até nas áreas operacionais, não tinham essa ligação direta com os engenheiros, por exemplo. Né? Na área de segurança do trabalho, Érica, a gente tem um problema sério. Você tem um técnico de segurança que não tem uma formação muito sólida, ele é importante, e tem um engenheiro de segurança do trabalho, que eu sou também. Então, você não tinha um interlocutor na área de gestão. Então, o gestor, o administrador da empresa, tinha que falar ou com o técnico, porque as empresas não são obrigadas ainda a ter um engenheiro de segurança do trabalho efetivo, né? Nas grandes empresas, grandes corporações. Então, o que está acontecendo hoje em segurança do trabalho? Ela está virando não só uma virtude, mas também um fator positivo para as empresas. Um diferencial, né? Um diferencial, né? E que isso até tem ganhos em ações e que a empresa ganha certos certificados importantes, né? Então, ainda falta muito, não vou mentir para vocês, né? Mas o passo foi dado. A gente teve, há 2 anos atrás, as atualizações das NRs, né? Que são as normas regulamentadoras. Mas as normas regulamentadoras, elas não são obrigatórias, elas orientam.
né? Então, porque a gente não tem ainda um efetivo no Brasil de pessoas que possam fiscalizar. E esse é um problema. Aí cai naquilo que você falou inicialmente. Então, a gente tem essa problemática. E aí, o MEC, com muita inteligência, né, juntamente com o Ministério do Trabalho, na época, entendeu que tinha que ter um curso superior, de curta duração, porque são 3 anos de curso, né, para poder colocar no mercado esses profissionais para poder fazer a ligação com o gestor, com o administrador. Porque ficava mais fácil, porque você não tinha um engenheiro. Mas, então, o que a gente tem hoje? Um curso superior, né? E que ele tem uma demanda de gestão e também ele dá um entendimento de todas as normas específicas, né? De tudo que é relacionado à área de segurança no trabalho, né? Então, esse curso é recente, tem 4, 5 anos, né? Assim, então ainda está se estruturando em termos de conselho, por exemplo. O CRA seria muito importante receber esses profissionais. Por quê? Porque está dentro do contexto, né? A gente está falando aqui de logística, né? E a logística, se a gente vê logística, o envolvimento que tem com segurança do trabalho é um negócio absurdo. E hoje nada acontece se não tiver logística. Não é verdade. Tudo que a gente come, veste, usa, foi movimentado, transportado, armazenado em algum momento. Né? Então, em alguma medida, pensar nesses profissionais que atuam dentro dos armazéns, fazendo a separação dos produtos, às vezes até amarrando uma carga, eles terem a segurança de cumprirem bem a sua tarefa, é, primeiro, a certeza de que nós vamos devolver esses profissionais para casa nas mesmas condições que eles foram trabalhar. Quem sabe até numa condição melhor. Né? Imagina, a pessoa vai trabalhar, vai fazer lá a sua operação, né? E por um deslize, por uma falta, às vezes, até de um entendimento. Não, é rapidinho. Não, vou subir ali no porta-pallet porque a empilhadeira está lá do outro lado. Não pode subir no porta-pallet. Né? É como você falou, Júlio, são detalhes pequenos que tem que ter uma pessoa ali olhando. Então, esse meio termo é que está começando. Ele vai contribuir muito. Eu tenho a esperança disso, né? Isso vai contribuir muito. O tecnólogo, né? Ele vai contribuir muito para poder colocar a segurança do trabalho, porque é como você falou, nós estamos trabalhando com pessoas. Isso aí. Não com robô. Claro que tem. Tem o robô também. Tem o robô também, né? Mas, por exemplo, a indústria naval, que eu conheço relativamente bem, não dá para você fazer a indústria naval ainda com robô. Então, a quantidade de colaboradores que nós temos, das mais diversas especificidades, com os mais diversos equipamentos de proteção individual, né? Com os mais diversos equipamentos que eles vão manusear. Isso é logística. Sim. Na essência. Sim. Né? Então, para você ter uma ideia, eu recentemente fui a um estaleiro no Rio Grande do Sul de 4.800 funcionários. Funciona 24 horas, 3 turnos de 8. Eles fazem navios para a China, tá? Que é um negócio assim assustador. Tá? Então, a cada 6 meses saem 3 navios. Então, a quantidade de pessoas, para vocês terem ideia, são 50 técnicos de segurança do trabalho. Né? Para poder orientar esses 4.800 funcionários. E aí eu fui lá justamente para conversar com um dos diretores, que fez até o doutorado comigo aqui na Coab, e ele falou: Modesto, vem aqui dar uma olhada para você ver que absurdo. Né? Então, assim, isso é logística. E ele tem uma deficiência, Érica e Júlio, enorme na área de segurança do trabalho. São 24 acidentes por dia, aproximadamente, para você ter uma ideia. Acidentes. Né? Não tem assim, ainda não teve acidentes fatais, mas a ordem da empresa é zerar.
Por quê? Porque quando você tem assim trabalho, você tem a opção de problema. Claro. Interrompe a linha de produção, a pessoa passa a se sentir insegura. Sim, problemas psicológicos. As que é um pessoas dos que grandes trabalham junto na males, mesma né? equipe. E Você passa, exatamente, esse é o ponto, Júlio. Você passa em segurança e quando você passa em segurança, reduz a produtividade. Exatamente. A pessoa vai para o trabalho com medo. Com medo. Então, é como o professor Júlio falou. Você tem que entregar a pessoa no final do dia melhor do que ela veio. A pessoa vai para o trabalho com medo, a família em casa fica com medo, aí acaba se transformando numa bola de neve. Bola de neve, entendeu? Então, isso, eu acho que esse é o grande, é o que eu converso muito com os meus alunos. Esse é o grande movimento, né? Nós fizemos agora uma disciplina, nós mudamos um pouco a grade, a matriz curricular, né? Senão a nossa diretora pega a gente. A matriz curricular nós montamos uma disciplina Gestão de Projetos em Segurança do Trabalho. Porque eu levo o curso muito para a gestão. Eu tive a felicidade de fazer mestrado em administração. Então, eu sei da importância da administração para a engenharia, para a segurança do trabalho, entendeu? Então, a gente vai à área naval. Para você ter uma ideia, em 1988, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro o estaleiro McLaren. Você lembra do estaleiro McLaren? 14 mil funcionários. Então, e isso, Érico, o professor Júlio, está voltando. A indústria naval está... Né, então, há uma necessidade muito grande e a logística, ela ocupa todo esse espaço. E, Júlio, a primeira fala do professor Modesto foi que esse curso superior ele vai fazer essa ponte, né, entre o gestor logístico, o técnico, os funcionários. O gestor logístico, seja ele tecnólogo, seja ele bacharel, está preparado para essa acepção de segurança preventiva que a gente está falando ser tão importante? Eu ainda colocaria o bacharel em administração. O bacharel o técnico, o tecnólogo, né? bacharel. Então nós temos o técnico, né, que é nível técnico, segundo grau. Temos o tecnólogo, que é nível superior, e aí os vários tecnólogos, com destaque para o tecnólogo em logística, e também o bacharel em administração. O que eu percebo? Existe na grade de formação de todos eles momentos em que isso é citado, em que isso é falado, em que é despertado o interesse. Só que a prática, muitas vezes, por uma necessidade da agilidade na operação, por uma necessidade de você dar produtividade, e hoje, Modesto, a gente está percebendo que o mercado demanda rapidez e velocidade de atendimento. É verdade. Então, isso acaba sendo passado para a equipe e muitas vezes, não, tem que fechar a carga do caminhão. Está na hora. E aí, muitas vezes, a empilhadeira que faria aquela determinada movimentação de baixar um pallet, às vezes é um volume que está faltando. Né? Então, aquele movimento, as pessoas na empolgação, né, vamos dizer assim, no calor da operação, no querer fazer, eles acabam, né, subindo no porta-pallet, né, que é uma estrutura de armazenagem clássica na logística, pegam um volume e descem. Quando não, utilizam o garfo da empilhadeira, botam um pezinho de cada lado, fica com a mão esquerda segurando, né, no suporte da empilhadeira e vão até o endereço e pega esse volume e desce. Se tudo desse certo, perfeito. Só que o problema é que tem tudo para dar errado. Todos os ingredientes. E a gente sabe que existe uma lei que é imutável, que é a da gravidade. Né? Tudo que sobe. Essa não tem jeito. E aí o que acontece? Muitas vezes essas pessoas colocam-se numa situação de risco, né? Muitas vezes desnecessário, acabam colocando a sua vida, a sua integridade e também trazendo consigo uma série de desdobramentos. A pessoa pode ficar com sequelas daquela situação. A pessoa pode vir a óbito. Né? E aí a gente destaca não só essa questão, por exemplo, de subir o porta-pallet. Né? Nas operações por onde eu passei, eu falava, não quero Homem-Aranha aqui dentro. Nada de Homem-Aranha. Né? Nada de ficar escalando o porta-pallet para arrumar ideia. Não, a empilhadeira não está aqui, ela vai chegar. Não tem problema nenhum. Né? Outra situação.
Muitas vezes, o caminhão que está sendo carregado não é um caminhão do tipo baú. Ele é um caminhão carroceria aberta. E aí, o que acontece? Esse caminhão, após o término do carregamento, ele normalmente é retirado para uma área específica, onde vai ser feito o quê? A proteção da carga com uma lona encerada. Aham. Então, é lançada aquela lona por cima da carga, ela vai ser toda amarrada. Só que, muitas vezes, para você fazer isso, você não consegue fazer do solo, você tem que subir na carga. Essa subida na carga pressupõe que a pessoa tenha um treinamento específico para trabalho em altura, que essa pessoa tenha a necessidade de ter uma linha de vida, que é um cabo de aço, que fica preso nessa área. Ele terá um cinto, esse cinto preso nessa linha de vida, para quê? Ficou tonto, a carga cedeu, né? Ele vai ficar pendurado, ele não vai cair no solo. Claro. Tá? Então, essas preocupações, e justamente por perceber que existem, né, os alertas na formação, mas que na prática isso acaba não sendo levado tão a sério, é dar um recado a você, gestor, que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, que vai ouvir esse recado, que observe, se na sua empresa tem um técnico de segurança do trabalho, tem um engenheiro de segurança no trabalho, ou tem um tecnólogo em segurança do trabalho, converse com esses profissionais e adequem às suas operações as orientações que serão passadas. Exatamente. Né? Mas aqui na empresa ainda não tem. Busque. Aqui na empresa tem que fazer. A gente tem, mas é só para constar no papel. Muda essa mentalidade. E o pior, eu acho que esse é o ponto. Esse mudar a mentalidade. Exatamente. Né? Eu digo muito para meus alunos, vocês se preparem para dar treinamento. Consciente. Conscientização, né? Conscientização. É isso aí. Porque, senão, não vai. Por exemplo, eu vou voltar a 84. A embarcação pesqueira não saía se não tivesse 100% com os cabos, com as bombas, tudo revisado. É um negócio... Em 1984, a mentalidade de segurança do japonês já era ao concurso. Então, a gente tem que fazer isso nas empresas. E é fundamental que os administradores eles sejam os cabeças dessa conscientização. Tá certo? Porque tem que vir de cima para baixo. Não é? Então, isso aí que o professor Júlio falou é fundamental. A mentalidade tem que vir com o exemplo de cima. Eu não quero nada... E impor metas. Impor é um termo muito bravo, mas é colocar meta. Eu não quero nenhum acidente de trabalho, porque é uma quantidade considerável. E fora as subnotificações. O que são subnotificações? O que não são comunicados. Nem chega conhecimento. Né? Que não tem o CAT, né? Que é justamente que é o que chamam de comunicação. É assim, um comunicado assim de trabalho para o INSS. Porque só vai ser comunicado depois de observar que esse colaborador vai ter que ficar mais de 15 dias afastado. Aí, isso aí transforma em CAT. É quando tem alguma consequência mais grave. Exatamente. Então, eu acredito. Eu não posso estar errado, mas assim, de 5 acidentes, 1 é comunicado porque teve uma consequência mais grave. Os outros 4 são subnotificados. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E, Érica, é o seguinte, isso, dentro de uma empresa, se você fechar o balanço, é considerável. Assim, claro. Porque a pessoa se ausenta pelo menos 2, 3 dias e depois tem que fazer um outro tratamento, são mais 10 dias. Eles buscam muito não chegar aos 15 dias para não ter que ficar pelo INSS e depois... Então, assim, e a produtividade pode afetada, principalmente na área de logística. Né? Então, o treinamento, o gestor apoiar os treinamentos, fundamental. Isso tem tudo muito bem especificado dentro das normas. Né? Então, é o que eu falo para meus alunos, vocês têm que convencer, o poder de convencimento do gestor. É por isso que eu adorei esse convite. Por quê? Porque eu tenho muitos alunos que trabalham, né? já estão na área, inclusive são técnicos em segurança do trabalho. Eu falei, professor, não tinha essa visão, porque você tem que ter a visão do conhecimento, porque
Às vezes eles ficam na empresa, Érica, num cantinho lá. É só para assinar. Não consegue tomar uma atitude, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que realmente o tecnólogo ele vai contribuir agora. O passo maior tem que ser dado pelo administrador, pelo gestor, senão não vai, entendeu? Então, a gente, para chegar assim numa parte prática da coisa, né? O primeiro ponto, seja para o gestor, seja para qualquer pessoa envolvida, é conhecer essas normas e saber como e verificar como aplicá-las diretamente no cotidiano da empresa. Isso. As normas, elas foram agora atualizadas. Aí se você perguntar para mim, está 100%? Não, porque nunca... E papel aguenta tudo. É verdade. Papel aguenta tudo. Quem interpreta a norma e vê as necessidades é o administrador juntamente com o tecnólogo e o técnico. Então, assim, a norma ela é um processo, viu, Érica, orientativo. Né, Júlio? Para a pessoa não ficar no escuro. Ela tem ali uma base ela dá e a partir daquilo ali ela só o alicerce. Ela constrói o que ela... Então, assim, eu chamo assim de Bíblia a nossa Bíblia. Tem que estar ali, a gente tem que fazer um resumo das principais, mas porque eles não sabem onde é que eles vão trabalhar. Então, você tem a NR 35, eu estava até conversando com o Júlio antes aqui, 35, 17, por aí vai. Primeiro você tem que saber todos os números, saber as especificidades e depois ver como é que você vai aplicar. Às vezes, para você aplicar uma norma, Érica, você tem que partir de um treinamento. E esse treinamento, quem autoriza é o administrador. Por isso que eu estou dizendo, sabe? Na prática, um trabalho conjunto, na prática é isso, né? É o poder de convencimento do tecnólogo ou técnico, o engenheiro de segurança do trabalho, junto ao administrador. Porque pelo administrador, com todo respeito, a gente está aqui, ele vai querer reduzir o máximo de custo, mas tem coisas que não vale a pena. Mas aí a segurança é como manutenção. Quando você reduz... Aí a gente volta na questão da cultura. Volta na questão da cultura, entendeu? E às vezes você vai economizar, vou dar um chute, R$5.000, mas você vai ter um prejuízo na frente de 50. É isso aí. Entendeu? Então, esse tipo de conscientização, por isso que eu vim aqui até pedir de joelho, ajudem a gente, entendeu? Porque tanto na olha só, a área de logística é tão importante, Érica, que agora teve o ENAD, eu não sei se você sabe. Sim, claro. O ENAD, ele mede tanto os administradores, né? E também a gente fez o ENAD agora. É o segundo ENAD só de tecnólogo em segurança do trabalho. Tinha uma questão de logística. Eu nunca pensei que fosse ter essa questão. A única que tinha, claro que há uma relação direta com a administração, mas logística eu nunca tinha visto. Nunca vi. E é uma questão muito boa, muito bem colocada. Aí os alunos, professor, essa eu sou eu, essa eu sou eu. Entendeu? Porque nós fizemos aí quase 200 questões de treinamento e tal. E realmente, para você ver como a logística é importante. Como está intrínseca, como é grande a ligação. Ela está ali no alicerce. É ali que tem que mexer. Como o professor Júlio deu os exemplos aqui, né? E, Júlio, ele já ficou de joelhos. E o que o gestor tem que fazer para fazer essa ligação, para fazer essa união? O primeiro é observar aquilo que se pode aplicar, né? Então, por exemplo, hoje você observa muito equipamentos de movimentação, como empilhadeiras, rebocadores, transpaleteiras, que são equipamentos com baterias elétricas. Então, hoje, muitas empresas têm uma realidade instalada, que são salas de baterias, né? Então, ter ali a adequação daquele local para que você não tenha, por exemplo, eventos com descargas elétricas, curtos-circuitos, aí envolve a manutenção da empresa, envolve uma outra NR, que é NR10, né? Tem que treinar todo mundo? Não, mas alguém ali tem que ter um conhecimento mínimo necessário para poder operar aqueles equipamentos de forma adequada, né? Tocar a realidade daquela, né, sala de baterias de numa condição adequada. Outra situação, quando a gente fala de NR35, que é trabalho em altura,
né? E aí trouxe aqueles 2 exemplos, né? O sujeito, o Homem-Aranha, né? E o sujeito lá amarrando a carga lá do caminhão. Então, ter essa visão preventiva vai fazer, primeiro, com que você possa devolver esses profissionais para casa na mesma situação que ele veio trabalhar, ou muitas vezes até melhor, né? Quantas e quantas vezes, eu falo sempre isso, pelas empresas por onde eu passei, onde eu atuo, a gente passa mais tempo junto com os nossos colegas de trabalho, às vezes, do que com familiares. Com certeza. Então, às vezes, é fácil um subordinado, um colega ou até um superior trazer um problema dele pessoal e você, como uma pessoa de fora que não está imersa naquilo ali, você às vezes dá até uma ideia. Pô, tu já pensou nisso? Tu já olhou por esse ângulo? Não. Então, às vezes, você devolve aquela pessoa para casa melhor. Então, essa visão preventiva, né, que os japoneses traziam lá na frota pesqueira, isso faz parte da cultura japonesa e foi evidenciado no pós-Segunda Guerra Mundial, onde teve todo aquele farto desenvolvimento da área da qualidade. Né? O que é a qualidade? É a visão preventiva, é você identificar o problema e não deixar que ele se repita. Então, se você tem essa visão de que você pode, primeiro, aprender com o erro dos outros, que você pode pesquisar, estudar, não é porque você se formou, saiu tecnólogo em logística, saiu técnico em logística ou bacharel em administração que acabou. Não, a gente constantemente está estudando. Constantemente está aprendendo. Então, que esse nosso podcast de hoje, ele sirva como um semeador, né, para você que está nos assistindo, você dar uma olhada com carinho, vai lá, baixa a norma NR10, dá uma lida, baixa aquela de movimentação de materiais, de ergonomia. A 17 é importantíssima, que é justamente a de ergonomia, postura. Postura. Antigamente era comum, o sujeito trabalhava como estivador no porto, carregando 2 sacas, né, de cereais, de grãos, cada uma com 60 quilos. Vai trabalhar durante quanto tempo fazendo isso? Daqui a pouco está com desgaste nas cartilagens do joelho, da coluna. Acabou. E aí vira absenteísmo, vira doença, vira custo. É verdade. Né? E, desculpe, é só para dar mais uma força aqui, quer dizer, eu acho que é muito importante que o administrador ele olhe a norma não como uma coisa repressiva. Por exemplo, equipamento de proteção individual. Né? Uma máscara, por exemplo. Vai comprar uma máscara, analisa o custo-benefício e a durabilidade daquilo. Né? Imagina que você estivesse comprando uma máscara para um parente seu. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho, sabe, Érica, professor Júlio, essa é a cultura que a gente tem que implantar. Imagina que nós estamos lidando com um dos nossos parentes, né? Como é que a gente poderia dar a maior segurança possível para ele? E eu vou além. Eu acho que o mais importante é pensar que a pessoa que está trabalhando segura, ela tem um aumento de produtividade. Isso, a pessoa que se sente segura, ela tem um aumento de produtividade. E, ao fim e ao cabo, esse é o trabalho do gestor, aumentar a produtividade de qualquer organização. Né? Perfeito. É isso mesmo. Bom, então, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, pela experiência de vocês, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, está assistindo a gente no YouTube, uma dica, assim, que vocês consideram ser o pulo do gato nessa área de segurança logística, para a gente poder fechar com chave de ouro esse Logística em Movimento. Então, esse recado é para você que nos assistiu até aqui neste momento. Que bom que você ficou com a gente. Guarda essa semente no seu coração. Se em algum momento aquilo que o professor Modesto, que a Érica trouxe, do que a gente está falando, se encaixou dentro da sua operação, dá uma lida, olha com carinho, observe a sua operação. Se você tem movimentação de materiais, se você tem entrega de produtos, se você faz abastecimento de linha, né, numa indústria, se você faz recebimento de materiais, ou seja, aquelas operações típicas e clássicas da logística, observe se tem alguma coisa que se encaixa dentro desse teu perfil e observe também como essa operação está sendo feita dentro da sua empresa, com os seus subordinados. Tem alguma coisa que está esquisita e lá na minha empresa o pessoal amarra a carga e não tem segurança. Observa. Verifica a possibilidade de colocar uma linha de vida para essa pessoa. O investimento é baixíssimo, é um cabo de aço
preso, ancorado em um cinto. Né? Esse cinto tem um padrão recomendável, como sendo o EPI, ele tenha o certificado, né, o CA, em dia, ou seja, é um EPI que está validado e você vai dar para aquele empregado o treinamento, a orientação e o mais importante, exigir que ele utilize o EPI. Muitas vezes, também por uma questão de cultura, eu fui criado, né, eu sou raiz, eu fui criado subindo na mangueira e pegando a manga, o Homem-Aranha. Né? Eu gosto de pegar a manga no pé. Perfeito, só que você hoje não é mais o guri. Você hoje já tem uma condição que você não tem mais a elasticidade que o seu corpo te proporcionava antes. Então, uma queda acima de 2,40 pode ser fatal. Então, se a gente pode evitar, vamos evitar. E aí começar a desenvolver essa mentalidade que ela se desdobra para outros futuros podcasts, como, por exemplo, a questão da mentalidade preventiva na manutenção. Isso. Não adianta, eu tenho uma frota aqui com vários veículos, tá? E a manutenção, como é que tá? Não tá. Aí o caminhão quebra, o veículo de entregas não funciona, só tem uma empilhadeira, não tem contingência, aquela empilhadeira vive quebrada. Então, é ter esse desenvolvimento dessa mentalidade preventiva, que foi o que motivou a gente estar aqui hoje, né? E para que você leve isso também para a sua equipe. E aquilo, é treinamento, treinamento, treinamento. Quando eu era pequeno, não era assim que funcionava? Estica a toalha, estica a toalha, estica a toalha. Aí a criança começava a esticar a toalha, aí o que a mãe fazia? Organiza a roupa, organiza a roupa. Aí você vai aprendendo por repetição, até chegar um momento que aquilo ali fica no automático. Então a mesma coisa deve acontecer no cotidiano das operações. E aí eu acho importante, se você separa um momento no seu dia para estar com a sua equipe, geralmente o pessoal faz isso na reunião matinal, que aí junta todo mundo, que tu aproveita, tira as faltas, né? Passa as instruções do dia. É isso aí. E aí você tem aquele momento ali de passar esse conhecimento, trazer um caso, né? Elogiar alguém que tenha tido uma postura preventiva. Eu acho que o elogio, professor, é fundamental. Você deixar as pessoas estimuladas. Isso. Funciona muito bem, né? Deixa todo mundo bastante... Eu acho que o estímulo é a chave da conscientização. É isso aí. Né? Gostei dessa frase, hein, Modesto? Não, eu acho que é. Pode até fixar. Gostei. Eu acho, e digo mais, né? O professor Júlio falou muito em prevenção. Né? Eu já estou começando a conversar com os meus alunos, não é só prevenção, é predição. Né? A gente tem que... prever a gente já está mais ou menos com a teoria na cabeça. Então, vocês já vão entrar lá prevendo. Agora, vamos forma preditiva. A preditiva ela é fundamental. Então, assim, eu queria muito... Não sei se eu vou ver, mas eu acho que ainda vou ver. Eu acho que a área de segurança do trabalho ela vai entrar num processo de predição. Né? Já vai estar tudo mais ou menos amarrado para cada setor. Mas eu queria, já você falou da dica, né? Eu acho que a logística ela é uma das áreas mais importantes para que essa predição possa ser desenvolvida na área de segurança no trabalho. Né? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu queria agradecer muito aqui a presença. Bom, foi um prazer enorme para a gente, né? Foi excelente, foi um prazer mesmo. Foi um prazer, gente, ter vocês aqui nesse Logística em Movimento. Eu aguardo vocês nos próximos. Temos muita coisa importante para falar sobre essa área. Tá bom. Tá ótimo. Prazer, muito obrigada, gente. Muito obrigado a vocês. E obrigada a você que assistiu a esse programa, que assistiu a esse Logística em Movimento, ouviu, acompanhou. E já sabe, se é sobre administração, está nas mídias do CRA-RJ. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.